Deputado João Henrique. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas deputados, nós tivemos uma reunião a portas fechadas com o presidente da CACEMES, Ricardo Hayashi, e o presidente da CACEMES disse que estava tranquilo, não tinha nada de errado na CACEMES, transparência máxima, a Assembleia pode pedir o que quiser, inclusive pode abrir a CPI, eu não tenho nada a esconder, e me voluntarizo e me disponibilizo a entregar qualquer informação para qualquer deputado que pergunte sobre qualquer tema. Quer dizer que ele não tem medo. E eu disse naquela reunião, e eu fiz 3 perguntas, deputado Renato Câmara, deputado Pedro Kemp, vossas excelências estiveram presentes. Uma delas, eu fiz a seguinte pergunta: independente de CPI, doutor Ricardo Hayashi, posso individualmente requerer a vossa excelência que me entregue essa documentação para fazer as minhas análises, para analisar, e se lá encontrar o que o senhor está alegando, sou o primeiro a sair em sua defesa. E ele disse, inclusive o deputado Rafael Tavares, se me pedir, eu vou fornecer. E agora, os requerimentos que foram combinados na reunião com o Ricardo Hayashi, direto com ele, não teve intermediário não, direto, vão parar numa comissão a qual nem eu e nem o deputado Rafael Tavares fazemos parte. Que vocês tenham sorte na análise e não desconfiando de vossas excelências, deputado Pedro Kemp, vossa excelência tem essa responsabilidade, esse fardo, integra essa comissão. Mas o que ficou acordado, me parece que está sendo descumprido. Onde tem falta de transparência, medo, convescote, geralmente tem coisa errada. Se precisar, eu vou na justiça para ter acesso e cumprir a palavra. Ninguém é obrigado a empenhar a palavra, mas quando dá, é para cumprir, e eu vou cobrar. Eu ouvi isso do senhor Ricardo Hayashi, eu vou mandar por ofício, por correio, por AR, por e-mail, por WhatsApp. Obrigado. Eu ia pedir uma parte a vossa excelência, deputado. Deputado Pedro Kemp, vossa excelência saiu do baixo clero, estava lá em cima, demora para voltar para o baixo clero. Sim, vamos pedir uma escada aqui para facilitar. Eu concedo a vossa excelência uma parte. Deputado João Henrique, eu sei que vossa excelência está aqui fazendo o papel de um deputado, né, preocupado em acompanhar, fiscalizar tudo aquilo que envolve recursos públicos. Essa é uma atribuição do deputado estadual, né? Eu tenho uma preocupação, deputado. Na reunião aqui na Assembleia Legislativa com o doutor Ricardo Hayashi e depois na CACEMES, nós tivemos a seguinte preocupação com a politização excessiva desse debate, que pode ocasionar um estrago muito grande no plano de servidores. Veja bem, algumas pessoas podem achar que há uma nuvem ali pairando em cima da gestão da CACEMES, dúvidas, será que os recursos estão sendo bem aplicados, será que está havendo desvio? E algumas pessoas podem deixar o plano ir para um outro plano, principalmente quem recebe os maiores salários, né? Isso resultaria numa falência do plano, teria que fechar as portas. E a gente fica imaginando o que significaria isso na vida de milhares de servidores. Vossa Excelência participou aqui da prestação de contas da CACEMES e viu que os servidores com os maiores salários, na verdade, é que sustentam o plano, né? Eles contribuem mais, e é uma forma solidária para ajudar quem recebe os menores salários também terem acesso ao serviço de saúde, né? E nós vimos que o servidor ele pagava o fator participativo de cirurgias, órteses, próteses,
E, na verdade, por exemplo, uma cirurgia de R$100 mil, o servidor teria que arcar com R$20 mil. Era feito o boleto, o servidor depois não tinha condições de pagar, e isso gerou uma dívida de R$28 milhões, né? Então, só nesse fator participativo existe essa dívida. Depois, a Cacems gastou 200 milhões na época da pandemia sem receber um centavo do governo do Estado e do governo federal, né? Então, eu acho que Vossa Excelência está no seu papel, tem que fiscalizar mesmo, só eu tenho essa preocupação. Por exemplo, foi levantado aqui que a Cacems fechou o ano com 18 milhões em caixa. Depois de alguns meses, já não tinha mais esse dinheiro, sumiu 17 milhões. E essa informação que circulou aí nas redes sociais, ela gerou uma dúvida na cabeça do servidor. Uai, mas o que aconteceu com esses 18 milhões, né? E, na verdade, isso foi uma informação equivocada que foi passada para a população, né? Nós tivemos acesso depois aos balancetes, às explicações que foram dadas, que o governo antecipou o recurso de 2023, depositou no dia 30 de dezembro na conta da Cacems, e por isso ficou aqueles 18 milhões lá, né? E é claro que depois ele foi utilizado. Então, utilizando esse exemplo, né, nós podemos depois ter outras contra-informações, informações distorcidas, e isso gerar na cabeça dos contribuintes da Cacems, tem coisa errada aí, eu não vou mais fazer parte desse plano, né? E isso inviabilizaria. Eu tenho uma preocupação, até falei hoje com o governador, a Cacems tem 10 hospitais hoje, né? Cacems tem centros de diagnóstico em todo o estado, né? Realiza um trabalho de excelência, está fazendo até transplante, né? Transplante, atendimento oncológico, que é caríssimo. Então, a minha preocupação, deputado, é só a gente não causar um estrago ainda maior no plano de saúde dos servidores. Mas eu acredito que nós vamos aqui continuar fazendo esse acompanhamento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ser esclarecido de todas as dúvidas que nós vamos, em conjunto, trabalhar aqui na Assembleia. Muito obrigado pela parte. Agradeço pela fala de Vossa Excelência, e reiterar que foi o PT, foi o próprio Partido dos Trabalhadores que acendeu a esse plenário, a essa casa, nas falas do deputado Zeca do PT, sobre a necessidade de implementar uma CPI na Cacems, seja pela forma como veio sendo conduzida, seja na forma pela qual estabelece a quantidade de reeleições infinitas ao seu mandatário. Então, quem trouxe esse tema, quem deveria ter essa preocupação, deputado, é o próprio Partido dos Trabalhadores, que entendeu que isso era uma reivindicação dos servidores, que depois que o deputado do PT, o Zeca, mudou de ideia, vieram conversar conosco e demonstrar a necessidade de fazer um pente fino na Cacems por transparência. Então, se tiver tudo certo, se tiver luz sobre as contas da Cacems, sobre as verbas de publicidade, sobre a empresa de auditoria, sobre as contratações, entrega de serviços, próteses, medicamentos, se a gente puder avaliar e olhar de acordo com o que foi combinado, de acordo com o que foi prometido, convencionado, não houve prestação de contas a essa casa na reunião então falada, houve um PowerPoint das preocupações do presidente, e houve dele ali uma boa vontade vendida que não está sendo entregue a essa casa. Montou-se uma comissão, e eu não quero criticar, mas saiu da boca dele que qualquer um poderia ter acesso à auditoria aos documentos que eu estou pedindo. Aí a casa vem e trava, só para concluir, deputada Gleice, a casa vem e trava, é a pedido de quem? Da casa ou é dele? Então quer dizer que depois daquela reunião conosco, com a reunião na Cacems, surgiu agora a necessidade de desdizer o que foi dito, o que foi combinado. E eu acredito que o artigo 76, deputada Gleice, da nossa
Constituição estadual permite a prestação de contas detalhada, a entrega, não só ao parlamentar, a qualquer cidadão, porque ali tem recurso público. Então, infelizmente, o que eu disse no plenário, reiterando para que Vossa Excelência possa me apartear pela primeira vez, deputada Gleice, eu, se não conseguir o apoio dessa casa, vou encontrar apoio nas leis, na justiça e na Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Concedo o aparte a Vossa Excelência. Vossa Excelência, o tempo da Vossa Excelência encerrou. Me concede o tempo de conclusão para a deputada Gleice, ela nunca me aparteou. Vou ceder meu tempo para Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Bom, nobre deputado João Henrique, assim, primeiro é importante a gente lembrar a construção da CACEMES. A CACEMES ela é um plano do servidor e da servidora. Foi construído a partir da luta dos servidores e das servidoras e a gente tem que ter um cuidado muito especial com isso. O deputado Pedro Kemp traz aqui as suas demandas, está nesse processo de acompanhamento também da comissão, traz aqui os problemas que geraram essa insatisfação nos servidores neste momento. Essas insatisfações, elas acontecem por decisões em assembleias anteriores e nas decisões anteriores que são tomadas justamente pela ausência do Estado no plano. Que neste momento, a partir dessa comissão, me parece que o governo está aí com vontade de assumir a sua responsabilidade também nesta pauta. Então, nesse sentido, assim, é importante a gente ter um cuidado, e o deputado Pedro Kemp traz aqui uma pauta importante para a gente ter um cuidado, porque quando sai o assunto CPI, isso parece para a sociedade que vai resolver todos os problemas, E eu também sou servidora, eu estou em vários grupos de servidores, essa pauta chega a mim a todo momento também, e sempre chega com essa proposta da CPI. Agora, para abrir uma CPI, para falar em CPI, esses requerimentos todos deveriam ter sido apresentados anteriormente a isso, depois de termos, então, uma consistência sobre os problemas, é que então a gente iria pensar numa CPI. Mas a narrativa ela foi construída de forma atrapalhada, e isso constrói no imaginário da categoria problemas para o plano. Então, assim, é importante aqui na Assembleia que a gente tenha um cuidado e uma responsabilidade com o bem que é do servidor e da servidora. Então, nesse sentido, o senhor mesmo já disse que vai solicitar suas informações. Pelo que eu entendi aqui, os seus requerimentos não foram negados, eles foram remetidos à comissão que já está trabalhando, que poderá realmente, que irão ter respostas nesses requerimentos e que o senhor também pode fazer esses questionamentos. Então, nesse sentido, nobre deputada, eu só peço para que a gente faça isso de maneira tranquila e com responsabilidade sobre o plano de saúde, porque esse é um bem do servidor e da servidora. E, nesse sentido, eu quero aqui me colocar como uma defensora do plano, mas também defensora do servidor e da servidora. Porque se tivesse algum problema, se tivesse algo que realmente merecesse essa preocupação e tenha que ter realmente um processo de investigação, eu seria a primeira. Eu seria a primeira porque eu sou uma servidora pública beneficiária da CACEMES, e também sempre estive no movimento sindical, acompanhando esse debate, participo desses debates da CACEMES há muitos anos. Tenho divergências em algumas decisões internas, mas essas divergências elas têm um espaço para a gente debater que é internamente dentro da CACEMES. Então, tem coisas que cabem lá, tem coisas que a gente pode fazer aqui. E, nesse sentido, eu acho que nós temos aqui uma comissão que está fazendo um bom trabalho no sentido de investigar, e também de observar essas situações e trazer soluções. Nós temos também uma outra coisa que aí eu acho que o senhor pode também colaborar, que é conversar com alguns prefeitos que também não estão assumindo sua responsabilidade, e nós temos servidores e servidoras nos municípios que estão pagando muito caro por esse plano. Então, é importante observar isso, nós podemos colaborar com os servidores e com as servidoras, garantindo que em todos os municípios os prefeitos também assumam as suas partes, porque hoje, nós que somos do Estado,
o governo assume uma parte, mas em alguns municípios, o servidor e a servidora assumem toda a responsabilidade sozinha, e isso onera muito o bolso do trabalhador e da trabalhadora. Então, acho que nós temos várias pautas e vários assuntos para discutir aqui, para garantir um melhor atendimento ao servidor e à servidora, e essa pauta não é simplesmente um debate pautado numa CPI, mas é um debate pautado em cima dos problemas reais hoje que tem e que demandam e que está onerando o bolso das famílias. Obrigada. Deputada Gleice, agradeço a fala, agradeço a parte. Eu gostaria aqui de fazer um testemunho a Vossa Excelência, que eu não tive a oportunidade de fazer ainda reservadamente, vou expor publicamente. O dia que Vossa Excelência assumiu o mandato, eu lembro de virar as costas da minha cadeira e olhar a galeria dessa casa lotada, porque assumiria a vaga de uma maneira muito emotiva, né? Eu gostaria que Vossa Excelência tivesse sagrado vencedora sem perder o nosso colega Amarildo, mas eu vi a emoção nesse plenário e eu vi uma coisa que é difícil de ver. A mobilização da quantidade de pessoas e servidores, sindicalistas, que lotaram essa casa para poder prestigiar e se sentir representado na pessoa de Vossa Excelência. Foi um momento muito bonito. E eu tenho certeza que a senhora não gastou nenhum centavo com isso. A senhora divulgou nas suas redes, a senhora mobilizou, a senhora convocou e lotou essa casa aqui, 400, 300 pessoas, porque sabiam que algo importante estava acontecendo, que era a posse de alguém que fala por eles. E eu queria dizer para a senhora que eu acho um tanto estranho, dentro da CACEMES, você ter 51 mil servidores aptos a votarem aproximadamente e apenas 900 comparecerem para votar um aumento que eles estão reivindicando como algo extremamente oneroso à sua renda familiar. E a gente tem ali, deputada, Vossa Excelência não gastou um centavo para lotar esse plenário. Eles gastam, a CACEMES, aproximadamente 4, 5 milhões por ano em publicidade. E eu tenho certeza que a senhora também vai achar estranho, se tiver a curiosidade que esse parlamentar teve, de olhar que esses 4 milhões que estão discriminados no portal da transparência, porque constitui recurso público, de acordo com o artigo 76 da nossa Constituição Estadual, não tem uma nota fiscal de como foi gasto esses 4 milhões, todos os anos. Esses 28 milhões apontados pelo deputado Pedro Kemp, que constitui um rombo, que a CACEMES considera um rombo, porque nenhum plano de saúde tem o percentual de adimplência que tem a CACEMES. Eles não têm esse percentual. Esse rombo, esse valor, é do fator de participação que é exigido no momento de entregar algum serviço ou alguma contraprestação. Mas o que eu quero dizer, deputada Gleice, é que esses 4 milhões, esses 20 milhões já poderiam quitar esse rombo e, sem a prestação de contas, sem as notas, sem o acesso, sem a transparência de como está sendo gasto e o porquê que uma entidade que não tem fins lucrativos está gastando esse valor com publicidade, leva a gente automaticamente, com esse percentual de 900 votantes, a entender que esses recursos não foram gastos com a mesma energia para mostrar para o seu público, para o servidor, que ia estar votando algo importante ou que sequer estaria acontecendo. E eu questionei na reunião o doutor Ricardo Ayashi se eles tinham consciência que aumentaria. Eles não tinham consciência. O que eu ouvi do doutor Ricardo é que fariam uma remodelagem do sistema de cobrança. Mas você pode ter certeza que se tivesse o doutor Ricardo se empenhado com a mesma energia publicitária que Vossa Excelência se empenhou para trazer as pessoas para algo importante que interfere na vida deles, que é a eleição, a posse da deputada que fala por eles, se fosse feito da mesma forma na CACEMES, nós teríamos a representatividade significativa que legitimaria, inclusive, esse processo. Não houve
representatividade, vocês são sindicalistas, vocês são do movimento, vocês mobilizam, levam pessoas. Isso é um fato notório, público, vocês têm essa capacidade. E não houve isso na CACEMES. Nós não podemos deixar 900 pessoas decidir o futuro de 51 mil, se existe uma falha na prestação, se a comunicação foi insuficiente, se nós não enxergarmos que uma empresa, um CNPJ, uma caixa de assistência que gasta 4 milhões por ano, não diz sequer se em 20 milhões gastos nos últimos 4 anos aproximadamente, quanto é que aumentou de adesão, por que está gastando isso? Talvez, se a gente puder ter acesso a essas notas fiscais que não estão no portal da transparência, a gente vai começar a entender por que em período eleitoral aumentou substancialmente as contratações. Nós vamos entender por que o governo do Estado agora também está querendo assumir parte da sua parcela ou pagar essa conta. Agora, o que não pode? Não pode a gente deixar, deputada Gleice, eles tomarem essas decisões sem que todos conheçam os reais motivos da gente estar aumentando a contribuição, independente de quem é que vai pagar. Por quê? Porque foi dito numa reunião para 24 autoridades que isso estaria franqueado, livre o acesso. E o que nós estamos vendo? Um movimento contrário. Quem é que está mudando esse movimento? É a pedido de quem? É interesse de quem? Então, por que descombinou? São essas informações que eu acredito que a publicidade, a transparência só trará fator de contribuição sobre essa discussão. Obrigado, senhor presidente.